Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Trilha com Cristo. Se você gostar do vídeo, clique em curtir, compartilhar, comenta e se inscreva, porque a trilha é sua. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. O convidado de hoje era uma pessoa explosiva, não queria saber muito a respeito de Cristo, buscava Deus, mas sem Cristo. E o entrevistado desse quadro de hoje é Adriano. Prazer tê-lo aqui no Trilha com Cristo. Vai ser uma bênção a sua participação. Queria que você explicasse para o povo quem é você, o que você faz, se você tem um ministério, qual que é a sua igreja. Fique à vontade. Ok. O prazer é o meu. Obrigado pelo convite, por intermédio da Tati, sua irmã. É uma honra falar de Cristo, esse ministério seu que está iniciando, o Trilha com Cristo. Cristo tocou no meu coração, através de uma tribulação, no meu casamento. Eu fui chamado para justamente o meu ministério é esse, é o casamento, é a família. E hoje é uma honra falar sobre isso, ajudar as pessoas sobre isso. Eu tenho me envolvido bastante, fazem 1 ano e 7 meses que eu sou convertido. Eu fui no encontro com Deus, minha igreja, que é a Igreja Videira, mas eu sou da Igreja de Cristo. A igreja não é placa, eu sou da Videira, que é o ministério do pastor Aloísio, lá de Goiânia. Eu congrego na igreja da Vila Mariana, mas nós somos igreja, todos nós que estamos em Cristo somos igreja. E eu fui no encontro com Deus. E 1 mês que eu comecei lá, é uma igreja com células, e 1 mês, por intermédio da minha irmã, a Paula, e o meu cunhado, Ramon, eu fui no encontro com Deus, que ela me convidou. E realmente eu tive um encontro com Deus. Até comentei, que você era um cara explosivo e houve uma transformação na sua vida. Total, Quando total. você conheceu a Cristo. Você estava papeando ali comigo que você tinha um relacionamento assim com Deus. Mas Sim. não com Cristo. Sim. Como que era essa sua vida só com Deus e não tinha conhecimento de Cristo? Então, eu acreditava em Deus, mas a palavra diz, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se a gente tentar se relacionar com Deus sem Cristo, a gente está negando Cristo. Então eu tinha um relacionamento com Deus, mas não através de Cristo. Então, o que acontece? Porque antes de Cristo vir na cruz e se entregar por nós, as pessoas viviam na lei. Na lei eles já esperavam o profeta, que era Cristo. Então quando você se relaciona com Deus sem Cristo, você está na lei. Estando na lei, o que acontece com você? Você está debaixo de maldição. Sim. Então eu vivia debaixo de maldição. Sim. E a maldição, ela nos traz tribulação, não que não tenha tribulação com Cristo. Nós temos, porque Deus vai nos transformando enquanto nós estamos aqui. Mas é uma tribulação que é interior, não é uma tribulação exterior. Hoje acontece tribulação, mas era interior, era um buraco que eu tinha dentro de mim desde criança e eu tentava completar. E a gente vai tentando completar, casando, comprando alguma coisa, arrumando um trabalho bom, As tendo coisas filho, do mundo, as coisas do mundo. E aí nesse encontro com Deus, eu verdadeiramente completei esse buraco que tinha dentro de mim, que é a hora que eu tive o batismo no Espírito Santo, Glória a Deus. E eu senti uma alegria que eu não tinha sentido nunca na minha vida. É uma alegria que a gente não consegue medir, A gente não consegue calcular. Não. Mas aí, contando um pouco desse ministério que você está realizando, Você disse que cuida de casamento, Como que é esse ministério? O que você faz? Você recebe pessoas? Você orienta pessoas no matrimônio, deveres conjugais? Como que funciona? Então, na verdade foi um chamado, eu com o Espírito Santo, E na verdade assim, Deus, às vezes o mundo ele olha a gente como conquistas, vamos dizer assim. Mas Deus, ele nos chama onde mais ele nos feriu. O meu maior ferimento hoje, porque eu achava, como eu tinha dito para você, eu achava que o meu casamento era bom. Mas eu não tinha uma noção porque eu medi o meu casamento pelo mundo. E hoje eu meço o meu casamento pelo Evangelho. Por Cristo. Glória a Deus. Porque o casamento, ele simboliza nada mais, nada menos do que o homem é Cristo e a mulher é a igreja.
Então fala lá em Efésios 5:25, maridos, amei vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então o homem é colocado no casamento para dar vida pela esposa. E quando você tem essa revelação, realmente aí você tem um casamento verdadeiro. Eu ainda estou lutando pela restauração, estou orando por isso, né? Mas como Abraão orava pelas mulheres estéreis e Sara ainda era estéril, e ele curava as mulheres estéreis, eu vivo a mesma questão. Hoje eu oro pelas pessoas restaurarem, já vi pessoas restaurando o casamento. Aleluia. Deus tem colocado antes colocou muitas mulheres, agora tem colocado homens com problema no casamento. E eu orientando eles. Às vezes quando eu olho para mim, eu falo, meu Deus, mas como que eu estou orientando se eu ainda não restaurei o meu? Mas o Senhor é assim, você entrega primeiro para depois Ele te dá fisicamente, que espiritualmente eu já recebi. Amém. Porque está na palavra, é promessa de Deus. Aleluia. Você recebe bastante gente, assim, te procura muito? Olha, hoje tem acontecido mais ainda. Normalmente é onde eu estou, por exemplo, a minha igreja em células. Quando tem um assunto de casamento na célula, as pessoas me procuram. Dentro da igreja, eu me envolvo nesse assunto. No meu trabalho, principalmente. Então, onde eu estou, porque a igreja não é lá no prédio, a igreja não é lá na célula, a maior igreja é aqui fora, né? O Cristo, ele pregava para as pessoas... É verdade. Porque, na verdade... Ele pisava, né? Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a gente tem que ir onde está o pecado. Não ir lá onde as pessoas já estão buscando. É legal falar na igreja, mas o importante, onde Cristo pregou, é onde as pessoas estão pedindo, sedentas por Ele, como eu estava. Né? Então agora eu busco essas pessoas, usar a palavra para dar o refrigério na alma delas. E Deus me chamou através desse assunto, que é um assunto que na verdade é a base de tudo, da sociedade, é o casamento e a família. Sem casamento e família não tem sociedade. O relacionamento matrimonial, qual que é a orientação que você dá? Eu lembro que a gente estava papeando ali, você falou do cordão lá de três dobras. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa parte, desse relacionamento matrimonial, como orientação para quem está escutando o nosso vídeo. Eu hoje tenho um entendimento totalmente diferente. Eu comecei tudo, vamos dizer assim, pelo evangelho, tudo errado, né? A gente normalmente namora, já beija, já tem relação, né? Hoje a gente entende que é totalmente ao contrário. Por exemplo, na minha igreja, não que seja uma regra, uma lei. Lá nós temos, a gente espera um ano, né? A gente faz tem um relacionamento com a parceira ou parceiro, a pessoa que você pretende casar, porque na verdade a gente se relaciona com a pessoa, a intenção é casar. Então a gente fica um ano se conhecendo, conversando, né? Não tem igreja que permite, ok. Mas quando eu entrei na videira, eu achei muito legal isso. Porque você conhece a pessoa, o espírito, a alma, porque você vai se envolver ela espiritualmente com a alma. E o restante vem depois, né? A entrega, a carne, né? A parte da relação, é depois do casamento. Hoje eu tenho certeza que é isso. Eu estou passando por esse momento, né, de restauração do meu casamento, de orar por isso, e eu estou me guardando, né? Hoje eu me guardo, não me relaciono com ninguém, não pretendo. Creio que vai ter a restauração do meu casamento. A minha busca é essa e, na verdade, a relação é essa. É você conhecer a pessoa e ter relação sexual, você se envolver depois do casamento, porque a palavra de Deus, ela orienta isso, né? Não a gente, porque o sexo ele não ser usado para a gente sentir a satisfação, o prazer, isso é carnal. A nossa satisfação e o nosso prazer é espiritual quando a gente entende Cristo, a gente está com o Espírito Santo. Então aí a gente sente a verdadeira felicidade, né? Porque aquela felicidade carnal que a gente tinha antes de se converter, ela é muito momentânea. E depois a gente sente aquilo, mas parece que abre mais o buraco dentro da gente. E hoje você vivendo com o Espírito, cada vez mais você se sente preenchido. Eu costumo dizer que se a gente não for feliz agora com Cristo, porque problema e tribulação a gente sempre vai ter. Então se a gente não for feliz agora com Cristo, a gente nunca vai ser. A gente não pode esperar algo para ser feliz, nós já somos felizes agora. E quando você se relaciona com alguém, é porque você já está completo. E aquela pessoa vai estar completa. E aí entra no cordão de 3 dobras, que é Cristo no meio. Então o homem, ele ama mais a Cristo do que a própria esposa.
Quando ele faz isso, ele vai seguir. E a esposa amando Cristo mais do que o marido, com certeza é o cordão de 3 dobras, que é uma corda que ela não estoura. Então hoje o mundo, ele está casando, são só 2. Aí o que está acontecendo? As pessoas não têm fundamento, não têm base, não se conhecem e aí acaba tudo. E o que você vê distorcido nessa relação entre homem e mulher? Na questão financeira, na questão dentro de casa também. Tá. O que você vê que existe muito nesse mundo, esse distorcimento de papel de cada um, né? Cada um tem seu papel, mas parece que muitos não estão cumprindo com o seu papel. Sim. Eu queria que você explicasse mais sobre essa parte. Hoje a gente entendendo, né? Por exemplo, a palavra de Deus diz que o homem é o sacerdote, né? Ele é o cabeça. A passagem que fala que Cristo é o meu cabeça, né? O Cristo é meu cabeça, eu sou o cabeça da minha esposa, né? E Deus é o cabeça de Cristo. Então, eu sendo cabeça, eu sou sacerdote do meu lar. Eu sendo sacerdote do meu lar, eu sou provedor do meu lar. E hoje o mundo, ele tenta pregar totalmente ao contrário. Não que a mulher, ela não deva sair para trabalhar. Ela sai, ela tem a profissão dela, é muito importante. Mas o homem, ele é o provedor do lar dele. Então o mundo, ele está tentando tirar essa função. E o que está acontecendo? Os homens estão se perdendo, eles não estão sendo sacerdote, e as mulheres estão tendo que assumir funções que até então seriam do homem. E aí o casamento, ele está se perdendo por isso. Está se invertendo os papéis. A mulher está virando a provedora e o homem, ele está se perdendo. Então nós precisamos voltar, sendo o cordão de 3 dobras e sendo sacerdote no lar. Não é que o homem manda na mulher. Na verdade, a submissão é uma semente que o homem planta amando a mulher lá, como Efésios, tá? Efésios 5:25, você planta uma semente de amor, de se morrer por ela. E aí você vai colher o fruto da submissão. Como Cristo fez pela igreja. Como Cristo fez Ele pela amou igreja. a igreja de todo o seu coração, Sim. dando a sua vida própria. E a gente tem que fazer como uma esposa para o seu marido. Sim. Né? Porque ele vem buscar a noiva dele. Né? Vem buscar a ele noiva. vem buscar a igreja. Isso. E casamento é coisa séria. Quando há o divórcio, Deus detesta o divórcio. É algo que é assim que ele detesta. Está na palavra. Sim. Detesto o divórcio. Porque assim, o casamento é uma figura, é uma imagem do que vai acontecer lá para frente, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Né? Isso mesmo. Mesmo. É a questão financeira. Né? Como que é dividido o papel da mulher e do homem nessa questão financeira? Então, olhando pelo Evangelho, né, o homem é o provedor do lar, da sua esposa e dos seus filhos. Né? Aí você vai pensar, é machismo isso. Não é, ele é prover, ele é o provedor, ele é o sacerdote, é o cabeça daquele lar. Aí, como eu disse lá anteriormente, não é que a mulher não deva ganhar o dinheiro, o ideal é até, esses dias o meu pastor falou lá na igreja, né, que a mulher ela pode trabalhar e que o homem prover tudo dentro de casa e deixar o salário livre para ela, né, porque ela não pode, essa preocupação, a preocupação da mulher, o ideal é com os filhos, é com o lar, é com aquela estrutura. Exatamente. Eu costumo dizer que a mulher é o Espírito Santo da casa e o homem é Cristo. Então o Espírito Santo é aquele que cuida, que conduz, que faz. E Cristo é aquele que está lá, que está resolvendo, ele está falando. Então eu costumo colocar muito isso. E Deus está provendo, que é a Trindade. Então a mulher é o Espírito. Ela não tem que se preocupar com essa questão financeira. Isso é a parte do homem. Isso foi criado. Então, aluguel, despesa, alimento, o homem tem que prover. O homem tem que E prover. aí, se a mulher trabalha, o salário tem que ser dela. É dela. Porque aí não vai ter dor de cabeça também, né? Sim. Pode acontecer às vezes do homem, né? Ele perder o emprego, aí é comunhão com os dois e ela pode dar um apoio, problema algum. Mas o homem tem o entendimento de que ele é o sacerdote, ele é o provedor. E quando ele entende isso, o que Deus faz? Aí Deus prospera toda a família, tudo cresce, tudo acontece, né? Você tem um verdadeiro relacionamento, porque como eu falei lá no começo, quando você inicia um relacionamento estando preenchido com Cristo e a tua esposa preenchida com Cristo e ele estando no centro dos dois, aí não tem erro, não tem como acontecer. É um casamento que ele é duradouro e na verdade assim, qual é a importância do casamento? É o homem e a mulher levá-los para a eternidade, que é a glória que a gente fala, né? É irmos para a glória, um levando o outro com honra, né? Tendo filhos que são os frutos do casamento,
né? Hoje a gente vê o mundo, eu não vou ter filho, eu não quero, vou ter... Verdade. Isso eu acho Muito. que não... é a minha forma de pensar. Mas por que isso? Porque os filhos hoje, eles estão preocupados com os casamentos que os pais tiveram, os avós tiveram. Então eles não querem ter filhos porque eles não tiveram base cristã para hoje ter filho. Verdade. Então é o que Isso é eles verdade. olham para trás, de certa forma eles não estão errados. Porque quando não tem um casamento cristão, quando você não tem o evangelho, o que vai acontecer? Hoje eles têm medo, então eles preferem ter um cachorrinho, Verdade. um bichinho. Não que você não tenha que ter o bichinho, mas o Substitui, animal não pode substituir um ser humano. Sim. E se todo mundo resolver não ter filho, para onde nós vamos, sociedade? Isso né? é verdade. Né? Aí Isso- não continua, né, o que Deus colocou, porque Cristo lá em Gênesis falou, né, como a gente estava falando com aquele rapaz, né, sobre encher a terra, prosperar, né, que ele até está falando para fazer sexo, porque às Sim. vezes tem gente que acha que o sexo é pecado. É, não. O sexo é pecado como fora do casamento, como quando você é solteiro, que é a fornicação, e a traição quando você é casado. Mas quando você é casado, é para fazer sexo mesmo. Com e a gente está certeza. fazendo ao contrário, né? Quando você é solteiro, você quer Verdade. fazer sexo. E quando casado, não. casado, você não quer fazer com a tua esposa. Às vezes você quer fazer com alguém que não é. Exatamente. Por quê? Porque o casamento não foi fundamentado em Cristo. Você não entendeu o que é o casamento. Faltou a terceira corda. Faltou a terceira, isso, Faltou que é o a terceira corda, que é faltou a Cristo, que é o que consolida tudo isso. Glória a Deus. Cara, em Efésios, está dizendo que o homem é sacerdote. Sim. E qual é o papel nessa figura, nesse título, do homem dentro da casa? O papel. O papel de sacerdote. Então, na verdade, como eu falei de prover, né, de dar, o que a mulher ela quer? A mulher ela quer segurança. A mulher quer segurança, quer tranquilidade, ela quer se sentir abraçada pelo homem, né? Ela quer sentir que ali ela tem um porto seguro. E hoje o que está acontecendo? Por que os casamentos não estão dando certo? Porque o homem ele não está tendo essa referência. O mundo está tirando dele, está falando, não, a mulher pode prover também, vamos dividir as tarefas, podemos lavar uma louça, eu lavo roupa, mas eu tenho que ter, primeiro é a função que eu tenho de ser sacerdote, de cuidar da minha família, de dar tranquilidade para ela, para os meus filhos, né? De ser aquela rocha, vamos dizer, que a rocha é Cristo. Então o homem dentro do casamento é a rocha, porque quando o casamento é alicerçado na rocha, né? Por exemplo, a gente costuma ver, constrói uma casa em cima da areia e constrói a casa em cima da rocha. Na hora que vir uma enxurrada, o que vai acontecer? Vai levar a casa. A casa com areia é a casa do mundo, que não tem sustentação. E a casa com a rocha, que é Cristo, jamais vai ser abalada. Né? Então o homem ele tem que entender isso, que ele é a rocha. Ele é o simbolismo do sacerdote, de Cristo. Né? E é legal a gente falar também sobre sacerdote. Me veio aqui à mente, no Antigo Testamento tinha sempre a cadeira para o sacerdote. Ele não tinha cadeira, ele ficava em pé, né, o sacerdote, porque o trabalho nunca tinha acabado. E aí você falou de rasgar o véu, né? Lá na palavra de Deus diz que Cristo está assentado à destra de Deus e nós estamos à destra de Cristo. Ou seja, por que ele sentou? Porque o trabalho acabou, é feito por Ele, nós somos conduzidos por Ele hoje. Hoje não é nós nos justificarmos por nós, é Ele justificando através de nós, que diz, né, que a gente precisa se negar a si mesmo e seguir a Cristo, carregar a nossa cruz. Carregar é o quê? É assumir a nossa responsabilidade. Mas por outro lado, não é a gente fazendo, é Ele através de nós, que é como eu estava falando com você, sobre a comunhão do Espírito Santo. Hoje eu costumo perguntar para Ele, né? Até para vir aqui eu falei, o senhor quer que eu vá lá? Então às vezes a gente vê que as coisas dão errada na nossa vida, mas a gente perguntou para Deus primeiro, se era para casar, era aquela pessoa mesmo? Então a gente precisa prestar atenção se a gente tá... Porque às vezes a gente faz, não pergunta. Na hora que dá errado, a gente vai lá falar que Deus não ama a gente. Então, vamos perguntar para Deus primeiro. Se Ele responder, ok. Se Ele não responder, se Ele não responde, eu não faço. Ou, espera um pouquinho. Dá um tempo. Tem um tempo, né? Tem um tempo para ele vir a resposta. Isso. Mas muito bom essa sua colocação, né? Eu quero pegar aqui um trecho da Bíblia. Só pegar aqui o microfone. Vou colocar o microfone aqui. Agora eu vou parecer um Faustão aqui, gente. O Faustão não, o Silvio Santos, né? Peraí, deixa eu pegar aqui uma parte da Bíblia. Vamos sentar aqui? Vamos. Aí dá pra gente bater um papo aqui também. Bom, eu queria falar a respeito de uma passagem bíblica que eu vi aqui e que eu achei muito interessante a respeito do que a mulher deve fazer para com o marido. Como é que ela deve agir?
e como que isso vai agradar a Deus. E eu vi aqui em 1 Pedro, capítulo 3, que diz assim, ó: esposas, sujeite-se aos seus maridos, porque assim eles serão ganhos. Vou virar aqui rapidinho. Sem palavras, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês, observando a vida piedosa e honesta de vocês. Não se preocupem com a beleza exterior que depende de joias ou de roupas bonitas ou de penteados exagerados. Ao contrário, sejam belas interiormente, em seus corações, com um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Glória a Deus. Existe muito atrito no matrimônio da parte da mulher também. Sim, claro. Às vezes porque o marido não cumpre com seus objetivos, com seus deveres. Sim. E a mulher, ela acaba atingindo ali um temperamento dela que é explosivo, né? Ela acaba ficando explosiva, né? Claro. E aí você comentou comigo, eu comentei com você na verdade, a respeito desse trecho, né? Sim. Que a mulher tem que ser mansa, ela tem que ser amável. E quem entender primeiro, que nem você falou. Então, eu vejo assim, porque às vezes fica cobrando, é o homem que tem que fazer, é a mulher que tem que fazer. Na verdade, como eu te falei lá, a gente estava batendo um papo. Quem entende primeiro começa a fazer, né? Por que começa a fazer? Por exemplo, normalmente é a mulher que vai para a igreja primeiro. Eu, no caso, fui eu que fui para a igreja, eu me converti primeiro. Então eu já começo a fazer. Independente do que sua mulher te atacar, ou se você é casado, você vai começar a lidar como Jesus. Jesus, o que acontece, né? Que a gente, Jesus já levou tudo. Mas de certa forma, no início, ele precisa nos quebrar para tirar o nosso ego. Então, às vezes, o cônjuge, na maioria das vezes, Deus usa o cônjuge para te quebrar. Verdade. Né? E te quebra como? Para tirar teu ego, porque Jesus, que assim, não mostra exatamente. Jesus, ele foi crucificado pelado. Ele estava nu, né? Então ele se entregou tudo, ele se despiu por nós. Então nós precisamos sentir um pouco disso, por que vem essas tribulações? E às vezes a gente é até humilhado, às vezes pelo cônjuge ou com alguém, justamente para a gente sentir um pouco do que Cristo sentiu, né? E realmente nos entregarmos. E uma outra coisa que eu gosto de colocar também, que Deus é um Deus de aliança, né? A aliança, por que a gente põe uma aliança? Porque a aliança, ela é um círculo que não tem fim. E Deus é um Deus de aliança. Por que ele é um Deus de aliança? Porque ele iniciou a tua palavra com o casamento, com Adão e Eva, e ele finalizou a tua palavra com o casamento, que é Cristo com a igreja, lá em Apocalipse. Adão e Eva em Gênesis, em Apocalipse, Cristo com a igreja, que é o símbolo que Cristo é o homem e a mulher é a igreja. E o primeiro milagre de Cristo foi num casamento. Foi o milagre da água em vinho. Então Deus, ele ama o casamento, porque o casamento é a família, é a comunhão. Deus, ele quer a comunhão, porque é o que ele tinha com Adão e Eva lá no Éden. Então ele quer ter a comunhão. Então é isso que é o principal. Mas antes de começar tudo isso a acontecer, porque Deus, ele criou o mundo em 7 dias, né? 6 dias ele criou tudo e no 7º ele colocou o homem e a mulher no Éden, que o Éden simboliza delícias. Então ele quer que o homem e a mulher desfrutem de delícias. E o mundo, ele prega totalmente ao contrário. Então a mulher às vezes não tem essa referência do que você está falando, por quê? Às vezes é o que eu estava falando lá anteriormente. Ela tem a referência do que foi o casamento, às vezes, dos pais, né? Porque a mulher, às vezes, tem muita referência do que foi o pai para ela. Sim. Então, ela acaba encontrando um homem bem parecido, né? E ela precisa quebrar tudo isso. Como quebra tudo isso? Só com Cristo. Só Cristo preenchendo aquele buraco. Eu costumo dizer que Cristo, ele é nós somos uma luva. E Cristo é a mão que encaixa certinho na nossa luva. Enquanto a gente não encontrar essa mão, que é Cristo, o buraco vai permanecer no nosso peito. E a gente vai ter depressão, né? Que a depressão é o passado, né? A ansiedade é o futuro, né? E o estresse é o presente. Então Cristo é ontem, hoje e amanhã. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então ele nos supre do passado, do presente e do futuro. Só com Cristo a gente descansa, que a graça é o descanso, é ele fazendo em nós. Então aí a gente tranquilo, vamos ter problemas, mas a gente vai tranquilo que sabe que vai ser resolvido. Porque quando a gente entra com Cristo em um problema, é certeza que nós já vencemos. Porque a palavra de Deus nos promete isso e Deus não é criança para que minta.
né? E nem filho do homem para que se se arrependa. Então é sobre isso. Glória a Deus, aleluia. Você falou de Adão e Eva, quando eles pecaram, né? Quem que Deus foi cobrar primeiro? Adão. Qual que é a responsabilidade? Você já mostra, né? Sim. Desde o princípio já mostra qual que é a responsabilidade. Quem que ele vai cobrar primeiro? É o homem. O homem. Ele é o sacerdote. Exato. Ele é o responsável. Eu costumo dizer, que nem você falou, da mulher. A mulher tem o papel dela. Mas o homem é o sacerdote. Porque, na verdade, falando, Deus falou para Adão não experimentar da árvore do conhecimento do mal. Ele não falou para Eva. Ele deveria ter sido Cuidado um sacerdote. dela. Cuidado Exato. dela. Falou para ele. Se falou para ele, não era para ela fazer, para ele cuidar para ela não fazer. E ele não cuidou. E ainda ele não cuidou, ainda foi na conversa dela, que ouviu a serpente. Que a serpente simboliza o inimigo, que entrou, ele não entrou legalmente pelo mundo, entrou pela serpente, não entrou pelo nascimento natural, né? E na verdade, às vezes a gente tem o que é a árvore de conhecimento do mal, que é a maçã, que é o fruto proibido. Nada mais é que a árvore de conhecimento, porque tinha a árvore da vida, que é Cristo, no Éden, e tinha a árvore de conhecimento do bem e do mal. O que é o conhecimento do bem e do mal? O conhecimento do bem e do mal é nada mais do que a gente entender o que é certo e o que é errado. Nós não fomos dados essa autoridade para nós. Deus nos tira disso e nos coloca no espírito. Por isso que eu disse lá, que eu pergunto para ele o que eu devo fazer. Porque quando eu fico querendo discernir, eu estou comendo fruto proibido, eu estou querendo entender por mim mesmo. E Boa. Deus sabe de tudo, nós não sabemos. É verdade. Então eu prefiro ir na árvore da vida do que na do conhecimento do bem e do mal. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Essa palavra agora foi... essa eu nunca tinha escutado, hein? Nossa, que referência que você deu, muito bom, mano. Muito bom mesmo. Esse conteúdo que você está trazendo aqui pra gente, pro nosso canal, e creio que vai alcançar vidas. Amém. Creio que vai atingir como uma espada. A palavra é uma espada, né? Ela corta. Ela é de 2 gumes, ela corta e penetra mesmo, e ela tem que penetrar. Entre a alma e o espírito, Exato. ela corta, né? Ela faz essa divisão. Sim. Né? Agora, eu queria que você deixasse, né, uma orientação, ou até um apelo, uma mensagem pro casal, para quem é casado ou quem pretende casar, uma mensagem. Lógico, a gente trouxe todo o conteúdo, fez todo o levantamento aqui baseado na palavra de Deus, mas eu queria que você falasse alguma mensagem para o povo que está escutando aí agora. Uma mensagem? Primeiro ir naquela referência, né, que nós já falamos, eu vou falar novamente, que é o que eu tomo para mim como homem, né, como um sacerdote do meu lar, que eu sou o Adriano, eu sou marido da Dayana, eu sou pai do Nicolas, eu sou pai da Sara, eu sou avô da Lina, que é filha do meu filho Nicolas. A minha família, o inimigo tentou destruir, mas não vai conseguir. Então eu falo como referência, eu volto lá em Efésios, a mensagem que eu deixo primeiro para os homens, que foi o que eu colocado no Éden. Efésios 5:25, maridos, amei vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então eu coloco isso para mim, chamando a minha responsabilidade, porque eu entendi primeiro, eu estou dando a mensagem para os homens. E para as mulheres, qual é a mensagem que eu dou? Na verdade, de olhar, né, com a função que você tem de ser o amor dentro do teu lar. E se você está com algum problema, não tente resolver com a alma, busca o espírito, ajoelha, que você tem um grande poder, porque na verdade o homem é o sacerdote, mas quem tem o poder verdadeiro dentro do lar é a mulher. A mulher, ela tem o poder de levar os filhos, os netos, tudo para ela. A sociedade vai para o lado dela, porque ela é o vaso mais frágil. A palavra de Deus diz que ela é o vaso mais frágil. E às vezes quando o homem não tem esse entendimento, ele vai com agressividade, ele não vai no amor com ela. Mas eu peço que as mulheres, que os homens ainda não entenderam que eles são sacerdotes, dobre o teu joelho no chão, peça ao Senhor que Ele vai transformar. Não tente você pelo teu braço, porque o teu braço não vai conseguir. E vai acontecer um divórcio, isso não é a vontade de Deus. E, na verdade, não é o propósito de Deus. Quando a gente entra numa tribulação, é Deus nos dando autoridade, eu vejo hoje para mim, né? Por quê? Quando a gente toma posse, a gente tem autoridade de ministrar para as pessoas. Deus, ele começa a agir na nossa vida, porque Deus, ele não some, ele multiplica. Ele entra com um problema na nossa vida para multiplicar na vida dos outros. Então, hoje eu multiplico na vida dos outros. Então, eu peço que os homens sejam sacerdotes do lar e as mulheres sejam amáveis, né? Orando, né, pelos seus cônjuges, buscando a Deus,
Às vezes você já está ferida pela igreja, mas busque o Senhor. O Senhor não é uma religião, o Senhor é um relacionamento. É aquela passagem, fecha a porta do teu quarto e converse comigo, abre o teu coração, que Ele vai falar com você, eu tenho certeza, e todos os problemas serão resolvidos. Glória a Deus, aleluia. Bom, eu vi que você falou da aliança, né? Sim. E você anda com a aliança, mas você comentou que está separado há um tempo já. Estou separado, mas ainda não estou divorciado. A minha esposa saiu de casa, né? Por aquele motivo que você falou, era explosivo, era uma pessoa que não tinha... Eu achava que o meu casamento era bom, mas não era, né? E depois eu entendi, depois que tudo isso que aconteceu. E eu agradeço a Deus por isso ter acontecido. Senão eu não teria me transformado como eu me transformei. Né? E esse ato aí, então, é de você estar aguardando mesmo para restauração. Estou aguardando o retorno profético dela e da minha filha. Na verdade, é a promessa de Deus isso, né? O casamento é uma promessa de Deus. E Deus fala para mim que vai ser restaurado. Ele já falou e eu creio nisso. Então eu por fé, eu continuo. Eu ajo como eu estivesse casado. Eu respeito ela como se ela estivesse em casa, como nós estivéssemos casados. Eu sou casado e eu creio que isso fisicamente vai acontecer novamente. Né? São 25 anos, né, que nós estamos juntos. A gente se conheceu muito cedo. Né? A gente não tinha referência nenhuma, nem de Cristo, E eu creio que foi uma coisa de Deus a gente ter ficado 25 anos sem ter essa revelação. E agora eu creio que Deus ele fez tudo isso para me dar essa revelação, para a gente ter um grande testemunho, porque que nem hoje eu ouvi na igreja, né? Se Davi tivesse lutado contra um anão, a glória dele não ia ser grande. Ele lutou contra um gigante. É verdade. Então se Deus não colocar algo impossível, não é Ele que fez, não é para honra e glória dele. Então tem que ser algo que seja impossível para tua mão. Eu não consigo falar com ela, eu não consigo fazer nada. Então é só assim que Deus vai agir. Então é como se fosse o gigante de Davi, é o meu gigante. E eu tenho certeza que ele já foi derrotado, esse gigante, que é o inimigo querendo destruir a família. E ele sabe que se eu restaurar minha família, muitos virão junto comigo com o meu testemunho. A espada já está na sua mão. Já está na minha mão. Que é essa aqui. Amém. Você vai cortar. A vitória é minha. Você vai cortar. Em nome de Jesus, eu agradeço, eu creio. Glória a Deus. Gente, a gente estava aqui, né, iniciando a gravação, né, Adriano? Sim. E a gente ali planejando como que ia ser a gravação e tal. Veio dois casais, né? Parou a gente e falou: o que vocês vão fazer? Vocês vão gravar vídeo? Vocês são youtuber e tal? Falei: ó, o nosso ministério aqui é pregar o evangelho, evangelizar e tal. E vocês vão falar o quê? O que ele falou? Aí eu falei que nós vamos falar de casamento, que o meu ministério é casamento e família. E aí ele começou a tirar dúvida com a gente, né? Foi. Sobre parte sexual, sobre masturbação, sobre ter relação sexual antes do casamento. E a gente falou baseado na palavra de Deus para eles, né? E aí eu achei interessante, porque pelo jeito eles não são cristãos, assim, como seguir o evangélico, o evangelho. Então achei legal essa, né, da gente conseguir, né, do Espírito Santo fluir na vida da gente. Ele trouxe, né? os caras até a gente, assim, os dois, né, a mulher e o homem, né? Sim, sim. E eles, mano, surgiu os questionamentos, o cara foi batendo papo com a gente ali, foi fluindo ali, e a gente foi respondendo, com base bíblica. Sim. E aí a gente acabou ministrando a vida desses dois aí, né? Que Deus também possa abençoá-los e, amém, e possa chegar a palavra dentro do coração deles. Sim. Voltando lá, de novo, obrigado pela sua presença aqui. Valeu, Quero Thales. a sua contribuição nos próximos vezes que eu te chamar. Claro. Porque foi bênção, foi muito conteúdo ali. Sei que você vai ministrar em vidas de casais aqui que vai assistir esse vídeo. Sim. Em vida de pessoas que estão entrando nesse meio de matrimônio aí, de casamento, deveres conjugais e tudo mais. E você vai ministrar com essa palavra que você trouxe. Com certeza, eu agradeço muito, viu? Muito mesmo pela sua contribuição. O meu Obrigado. desejo... Eu que agradeço, Thales, pelo convite. Falar de Cristo, como eu havia dito, hoje para mim é o meu propósito de vida, é viver para Ele. Todo dia de manhã eu oro para que eu alcance as pessoas, que as pessoas sintam essa alegria que hoje eu sinto, que é uma alegria que é de agora, não é a alegria do que virá. Agora, por que agora? Porque a palavra de Deus promete para nós que nós vamos viver tudo isso, né? E já começa aqui. Cristo levou e nos deu tudo, então... É isso, pode contar comigo, quem tiver dúvida, você, Thales, quando precisar, tuas ordens aí. Amém, eu vou precisar muito, Cristo. viu? Eu vou precisar muito. Tá joia, tamo junto. Gente, é isso aí. Se você gostar do vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreva, porque a trilha é sua.